tudo bem com vocês? Vamos aí dar continuidade ao nosso conteúdo sobre a América Anglo-Saxônica, né? Hoje a gente vai falar sobre o Canadá. E aí, vamos logo começando aí sobre a sua população, né? Localizado também na América do Norte, né? Fazendo fronteira aí com os Estados Unidos. O Canadá é o segundo maior país do mundo, ficando atrás apenas da Rússia, né? Então, o que acontece? Sua extensão territorial é de 9.976.139 quilômetros quadrados de área, né? Para a gente ter uma noção aí de como ele é grande, inclusive maior do que o Brasil, e tão pouco falado mediaticamente, né? Seguindo a mesma demanda dos Estados Unidos, o Canadá ele começa a ser povoado, ou melhor, ele recebeu colonização de povoamento dos ingleses, né, que se fixaram a partir aí do século XVII. Porém, quando se fala do processo de colonização, né, de praxe, né, que vem, ocupa mesmo, vamos tomar conta, não foi por ingleses, mas sim por franceses. E aí, essa história, né, só começa a mudar aí no século XVIII, quando os ingleses entraram em conflito com os franceses, ingleses e franceses, e nessa disputa os ingleses saíram vitoriosos, inclusive ganhando até a parte aí do território que era uma antiga porção francesa, né? Então os ingleses acabam que ganhando o território e tomando conta de tudo, e é justamente nesse processo que os ingleses começam a dar continuidade ao processo de colonização. O Canadá, né, quando a gente fala aí de sua extensão, mesmo sendo um dos países maiores em questão territorial do mundo, ele tem uma baixa população, um índice populacional muito baixo. É tanto que apenas 4 habitantes por quilômetro quadrado. Uma das menores do mundo. Então, tipo, quem mora lá tem território afora para explorar, né? O sistema de ocupação é muito pouco. A sua população, ela é baseada, ela fica com maior incidência, né, de povoamento entre as fronteiras com os Estados Unidos. E aí é justamente um favorecimento que os Estados Unidos traz para esses limites, né? O índice de populacional, as grandes cidades, por exemplo, elas ficam localizadas nas proximidades dessas fronteiras. Até porque, quanto mais ao norte do país, mais o frio se intensifica. Então, existe sim populações que vivem ao norte do Canadá, porém em maior quantidade, tá? E aí, claro, esses índices populacionais de maior e menor concentração no seu território faz com que a gente relate o quê? Que a distribuição dessa população ela não é homogênea ao longo do seu território. A maior população, né? A maior parte de sua população é branca, justamente por causa dos seus descendentes, com mistura inglesa e francesa. Pelo baixo índice populacional, o Canadá, gente, ele tem aí campanhas de migração, de processo de migração para outros países. Só que o que acontece? Para que não haja o processo de repetição e aglomeração para aumentar as taxas de desemprego, é necessária uma seleção desses candidatos a migrarem para o Canadá, justamente para que haja um processo aí, como se a gente chamasse de peneiraço, para evitar que pessoas migrem para lá se não tiverem aí uma oferta de emprego, né? Para não sobrar pessoas sem emprego. Então, esse processo migratório visa o quê? Trabalho. Então, se eu sou professora, eu só consigo entrar no Canadá para morar lá se tiver uma vaga concreta para mim. Agora, se eu for tentar me candidatar, aí já é o processo mais delicado. É quando as coisas se dificultam mais. Então, para que seja aceito esse processo de imigração, é necessário que se haja aí uma oferta de trabalho para a minha área, né? Para aquilo que eu desejo trabalhar. Isso é uma das
questões, né, como se diz, de exigências, posso dizer assim, para ir viver no Canadá. Claro, a passeio a história é outra, mas quando é para morar, tem aí as suas necessidades, tem as suas especificidades, no caso, né? E aí, né, como eu estava falando antes, das regiões mais ao norte do país, a gente tem a população aí de inuites, né, que são povos que vivem aí suportando essas baixas temperaturas e que inclusive ao longo aí das nossas histórias no trabalho, inclusive que vocês apresentaram sobre os povos originários, vocês falaram sobre eles, né? Uma coisa que não dá pra gente falar do Canadá e evitar é o processo de urbanização e a qualidade de vida, né? O padrão de vida dessa população. Quando a gente vê esse índice populacional baixo, a gente pode imaginar aí, né, já que o Canadá ele tem uma economia boa, é que existe sim uma boa qualidade de vida. Então vejam, mesmo em cidades, os grandes centros, até mesmo como é que eu posso dizer? As províncias, né, que existem no Canadá, elas ganham destaque nesse processo econômico, né? A gente tem aí exemplo a Quebec e Ontário, que são uma das províncias mais ricas do país. Então, de forma geral, a população canadense ela é bem desenvolvida, ela tem um padrão de vida bom. Então, de maneira geral, né, a população ela desfruta de boa qualidade de vida, o governo traz o seguro, né, o que a gente chama aqui no Brasil de aposentadoria, para pessoas acima de 65 anos. Tem também uma boa assistência em questões de saúde, assim como também investimentos na área educacional para toda a população, seja ela de boa ou de baixa renda, ou melhor, de alta ou de baixa renda. A economia. A economia do Canadá, né, ela está aí envolvida no sistema. Ele tem o seu envolvimento com o G7, né, igual os Estados Unidos. E aí, esse envolvimento, né, com esse grupo, os Estados Unidos e o Canadá, eles meio que trabalham aí na camaradagem, entre aspas, camaradagem, né, gente? Eles acabam que se apropriando dos benefícios da localidade. Então, por isso que os Estados Unidos, né, sendo um país vizinho, também se torna altamente independente da economia do país, né, que aí o sistema de exportação e importação chega a corresponder a 80% da economia. Da economia não, das exportações, né? 80% das exportações e importações do Canadá. E, além disso, né, ou seja, dos Estados Unidos para o Canadá, certo, gente? Além disso, recebe principalmente produtos primários dos Estados Unidos, como arroz e o algodão, e muitos setores do país são controlados por empresas americanas. Então, veja, a economia do Canadá tem uma influência muito grande dos Estados Unidos, né? São países que fazem fronteira, mas quando a gente analisa a situação econômica do Canadá, parece que o Canadá acaba que obedecendo às regras ditadas pelos Estados Unidos para se lucrar mais. Mas aí é claro que esse lucro ele não fica no Canadá, né? Boa parte dele vai para os Estados Unidos. É como se existisse uma parceria, mas que essa parceria não fosse tão igualitária entre os dois, né? E aí, o Canadá, claro, ele se destaca aí por vários recursos minerais, assim como também um bom sistema exploratório para a agricultura e para a pecuária, né? Mas ainda ganha mais destaque justamente para o processo de recursos minerais e também os setores industriais, certo? Hoje, o nosso vídeo, né, ele não vai ser tão longo. A gente encerra aqui o Canadá
nesses dois quesitos, questões populacionais e também da economia. E para finalizar, a gente tem a atividade da página 177, certo? Qualquer dúvida que surgir durante o conteúdo e o exercício, vocês podem me procurar no privado, tá bom, minha gente? Um grande cheiro para vocês e até a próxima. Lembrando, na nossa próxima videoaula, que acontecerá na próxima semana, dia 23, a gente vai fazer o resumão, né? A nossa videoaula vai ser um resumão de todo o conteúdo para que a gente elabore, ou melhor, realize a nossa primeira avaliação do bimestre, tá certo? Então fiquem atentos a isso, tá certo? Agora sim, um grande cheiro para vocês e até a próxima.